Graça e paz, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Dimar e é uma alegria estar falando com você aqui no canal dos meus queridos e amados irmãos Zezé e Rosa. Seja bem-vindo a esta formação querigmática. Eu tenho certeza que ela já está transformando a sua vida e fazendo de você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Hoje nós vamos trabalhar o tema A Salvação em Jesus. Esse tema é muito importante para as nossas famílias e para cada um de nós de maneira particular, porque é em Jesus que nós encontramos salvação. Vamos pedir a Deus neste momento que nos abençoe, nos fortaleça e derrame sobre nós o seu Espírito para que nós possamos beber da graça oferecida neste tema hoje. Senhor amado, nós te pedimos hoje que derrame sobre nós o teu Espírito Santo, para que esse tema não seja apenas um tema teórico, mas que possamos experimentar a salvação em Jesus, liberte o nosso coração de todo o pecado, de toda fraqueza, retire de nós toda distração e conceda-nos a graça de beber do seu amor, da sua salvação, em Cristo Jesus nosso Senhor. Pai amado, te louvamos e agradecemos por toda esta oportunidade de estar na sua presença, conhecendo a sua palavra e assim sendo transformados por ela. Te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos meditar hoje sobre o tema da salvação em Jesus. No tema anterior, que foi o pecado, você percebeu que o homem tem um inimigo que não pode vencer. Tem um problema que está além de suas capacidades de solução. Esse ser humano entrou numa situação de pecado e por isso não pode salvar a si mesmo e não pode salvar a outras pessoas. E pior ainda, quando o ser humano pecou, Deus o expulsou do paraíso, ou seja, o paraíso está fechado para nós. E Deus colocou lá na porta do paraíso os querubins com espadas flamejantes para mostrar que nós, por nós mesmos, não poderíamos entrar de volta no paraíso. Essa passagem está em Gênesis capítulo 3, versículo 24. Fora de Deus, nós estávamos perdidos. Fora de Deus, nós não tínhamos nenhuma possibilidade de salvação e de solução. Fora de Deus, nós não podemos ser felizes. O ser humano tentou criar uma solução para superar a dor e o vazio que foram causados pelo pecado. A solução do ser humano se resume em 3 projetos. Primeiro, falsos caminhos. A vida sexual fácil, a vida entregue ao álcool, o uso das drogas, a busca de fama, a busca de conforto fora de Deus. Esses são falsos caminhos que o ser humano tem criado para si para tentar resolver o vazio que está em seu coração. A segunda solução que o ser humano inventou são falsos redentores. O materialismo, o consumismo, os socialismos, o comunismo, capitalismo exagerado. E a terceira solução que o ser humano tem tentado para resolver esse problema tão terrível é a criação de ídolos. O ser humano então cria os ídolos do horóscopo, dos amuletos da sorte. Nós sabemos que eles, na verdade, só vão abrindo um buraco maior no nosso coração. À medida que vamos nos entregando a esses caminhos, o vazio existencial vai aumentando e nós vamos ficando cada vez mais distantes de Deus. Meu querido irmão e irmã, mas eu tenho para você uma boa notícia. Deus mesmo entrou na humanidade para dar a solução. Jesus é o Rei Todo-Poderoso que desceu do céu, retirou sua coroa de ouro, retirou suas vestes de dignidade e esvaziou-se de si mesmo e veio ao encontro da humanidade para resgatá-la. Ele mesmo desceu até a lama da nossa miséria para nos tirar desta situação, porque nós somos preciosos aos seus olhos. Meu querido, Deus trocou a sua coroa de ouro por você. Trocou uma coroa de ouros pela coroa de espinhos em sua cabeça, só por amor a você, só para estar ao seu lado, só para te resgatar. O Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, nos fala sobre esse mistério tão maravilhoso e poderoso. De tal modo, Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o próprio Deus quem entregou seu Filho Jesus como resgate por mim e por você, para a nossa salvação.
A salvação do próprio Deus é oferecida a mim e a você de modo gratuito. A carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 4 a 9, vai dizer que Deus é rico em misericórdia e por causa do seu grande amor com que nos amou, Ele nos deu a vida juntamente com Jesus. É pela graça que fomos salvos. E isso não vem de nós, nem das nossas boas obras, para que ninguém se glorie. É dom gratuito de Deus. Amados, a salvação é dom gratuito de Deus. Você e eu não temos que fazer nada para merecê-la. Você e eu só temos que aceitar. Você e eu só temos que abrir o coração e ter a coragem de aceitar que a salvação vem de Deus e é dom gratuito de Deus para as nossas vidas. Eu sei que muitas vezes nossas famílias, você e eu, tentamos fazer muita coisa para conquistar a salvação de Deus. Mas aqui eu digo para você hoje, a única coisa que nós devemos fazer é aceitar. Eu sei que isso custa para nós, porque nós gostaríamos de merecer. Nós queremos ter méritos diante de Deus. Nós queremos ter mérito diante dos homens. Nós queremos sempre ter méritos. Mas diante da salvação oferecida a mim e a você, o mérito é somente de Deus. A salvação é gratuita e os dons de Deus são irrevogáveis. Deus não volta atrás em sua oferta de salvação. O que você e eu podemos fazer é unicamente abrir nossas mãos e aceitar a salvação como dom gratuito de nosso Deus. E o que a salvação gratuita oferecida por Deus traz para a minha vida e para a sua vida? Primeiro, traz perdão dos pecados. Quando nós pecamos, nós entramos numa situação de miséria tão grande que nos afastamos de Deus. Pela salvação gratuita, Deus perdoa os nossos pecados e Ele afasta para longe de nós a miséria do pecado. Segundo, Deus nos liberta do poder do pecado. Gente, é importante entender que não basta ser perdoado dos nossos pecados. Nós também precisamos ser libertos do pecado, para que não voltemos ao pecado. Eu sei que você muitas vezes vai à confissão e você volta e já volta para o pecado. E aí você fica angustiado, porque você fica se perguntando, mas eu já pedi perdão, eu já rezei, já pedi a Deus perdão por este pecado, por que eu estou com desejo de cometê-lo de novo? Às vezes você vai terminando a confissão e já quer voltar para o pecado. Por que disso? Porque você foi perdoado por Deus, mas ainda não foi liberto da lei do pecado em você. A lei do pecado, ela nos arrasta contra a nossa própria vontade para o pecado outra vez. E nós precisamos não somente do perdão, mas precisamos da libertação do nosso pecado. E o Senhor está me dizendo neste momento que muitos corações estão tendo a compreensão disso. Você estava vivendo uma situação de miséria tão profunda no pecado e você já estava angustiado porque você sempre confessava e você voltava ao pecado. Esta palavra agora está iluminando o seu coração para que você busque a libertação e fuja das ocasiões de pecado. Não somente busque o perdão, porque o perdão é oferecido a você no sacramento da confissão, mas a libertação você tem que buscá-la dia após dia, no conhecimento da palavra, no jejum, na penitência, na busca profunda de oração. Meu querido, minha querida, que bom que Deus está concedendo ao seu coração esta nova compreensão desta realidade. E também a salvação oferecida por Deus nos liberta das consequências do pecado. Porque quando nós pecamos, nós vivemos também as consequências do pecado. Por exemplo, o vazio em nosso coração, a tristeza profunda por termos pecado, a solidão pelo pecado cometido. Deus nos liberta também das consequências do pecado na nossa vida. Então, entendamos isso. A salvação de Deus é gratuita, ela nos liberta do pecado, ela nos dá o perdão do pecado e nos liberta das consequências do pecado em nossa vida. Mas vamos entender também como é que Deus nos salvou em Cristo Jesus. Entendemos que Deus enviou seu Filho para nos salvar, para nos resgatar. Mas como se dá essa salvação gratuita de Deus nas nossas vidas? Deus nos salva pela encarnação de seu Filho Jesus. Deus se fez igual a nós em tudo, menos no pecado. Deus nos salva também em Jesus pela sua morte. Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele morreu por amor a mim e por amor a você. A motivação da morte de Jesus na cruz é o amor. A causa foi o pecado, mas a motivação foi o amor. Aquele que não conheceu o pecado
Deus o fez pecado por nós. Deus o fez pecado. O meu pecado e o seu pecado estavam em Cristo Jesus naquele momento. Jesus nos redime pelo seu sangue derramado na cruz. A palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele derramou cada gota de seu sangue, todo o seu sangue, para que você e eu pudéssemos ter salvação. Foi por mim, foi por você, que cada gota do sangue de Jesus foi derramado na cruz. E no seu sangue derramado na cruz, nós fomos redimidos. Amados, nós somos do Senhor, porque primeiro Ele nos criou e depois Ele nos resgatou. Nós somos comprados por um alto preço, nós somos comprados ao preço do sangue de Jesus. E deixa eu dizer uma coisa ao seu coração: não aceite aquela ideia de que você não tem valor. Você tem valor. Você vale cada gota do sangue de Cristo derramado na cruz. Você é precioso. Não barateie a sua vida diante do mundo. Não se venda para o mundo, porque quem te comprou, comprou por um preço altíssimo. Comprou por todo o sangue de Jesus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não barateie sua família, não barateie os valores de sua família. Não se venda e não troque essa salvação, o poderoso sangue de Jesus derramado na cruz, por aquilo que é a miséria deste mundo. Deus nos salva também pela ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscita, meus amados, o pecado não ressuscita com Jesus. O pecado fica no sepulcro, o pecado fica no túmulo, somente Jesus ressuscita. E quando Ele ressuscita, Ele nos oferece vida nova, vida em plenitude. À samaritana, Ele oferece a água da vida. À pecadora, que foi levada para ser apedrejada, Ele oferece dignidade. Ao rico Zaqueu, que era corrupto, Ele oferece a oportunidade de não viver mais esta corrupção. E a mim e a você, Ele oferece a oportunidade de uma nova vida. Na ressurreição de Jesus, Deus Pai nos oferece vida nova. Abracemos esta graça. Deus nos salva também em Jesus pela sua glorificação. Quando Jesus é levado ao céu e glorificado à direita do Pai, a palavra nos quer dizer que nós também participamos dessa glória. Você agora é filho amado, de pecadores a filhos amados, de miseráveis escravos do pecado a filhos libertos. Meu querido, minha querida, se Jesus ressuscitou e está glorificado à direita do Pai, você e eu podemos viver como homens e mulheres livres. Nossas famílias agora podem ser livres. Nossas famílias não precisam se subjugar aos desejos desse mundo, aos desejos do pecado. Agora a salvação está ao nosso alcance. Nós podemos viver esta graça, porque estamos sentados com Ele na eternidade. A nossa humanidade está com Jesus agora redimida, resgatada, santificada. Quando Ele se encarnou, Ele assumiu a nossa miséria. Quando Ele foi glorificado, Ele elevou a nossa miséria à graça da santificação. Meus queridos, vale dizer ainda uma palavra. Somente em Jesus nós temos salvação. Não se engane com as ofertas de salvação do mundo, com as ofertas de salvação que são oferecidas por tantos meios de comunicação. Somente em Jesus há salvação. A palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz que fora de Jesus não há salvação para ninguém. E o Evangelho de João também vai registrar isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Meu querido, minha querida, não deixe nunca a sua família se afastar de Jesus. Agora que Ele nos salvou, nos resgatou, nós podemos viver como salvos. A nossa família pode viver como salva. Por isso, busque sempre ao Senhor pela oração, pela comunhão, pela confissão, pela leitura e vivência da palavra do Senhor. Busque sempre ao Senhor enquanto o Senhor se deixa achar. Deixe-me dizer uma coisa ao seu coração. Isso não é sentimentalismo, é fé. No próximo tema você vai experimentar isso. Trata-se aqui de você viver pela fé a salvação que Jesus trouxe para você. Viva como salvo, porque Jesus já te salvou. Quero, pelo ministério que a igreja me confiou, abençoar a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.